É a promessa que ele faz, né, de que naquele dia nós seremos vestidos com vestes de louvor, né, vestes de glória. Né? Não vai ser nem só veste, porque até o corpo que ele vai nos dar é um corpo glorificado. Pô, gente, vocês não têm ideia de quanto eu desejo ver esse corpo, porque quando eu olho no espelho esse daqui, é uma tristeza. Meu Deus do céu. Comendo as gorduras da picanha, né? Pegou no ponto, né? Mas graças a Deus eu vou receber um corpo que vai continuar em glória até quando eu comer a gordura que o Senhor vai me dar. Ah, meu Deus, que coisa linda a palavra do Senhor. E agora na terceira parte na terceira última parte da minha mensagem, né, nos últimos versículos, do versículo 6 ao versículo 11 agora, eu aprendo que Deus é o Senhor dos exércitos e seu juízo é justo para julgar as nossas vidas. O fato de Deus também ser o Senhor do exército representa injustiça. E muitas vezes nós temos medo de falar da justiça de Deus. E Deus, ele é um ser justo, e graças a Deus por isso. Porque se ele é justo, ele vai julgar com justiça a nossa vida. Porque na verdade, pela justiça de Deus, todos nós já estamos condenados. O pecado condena. O homem, na verdade, já está julgado e condenado ao inferno. Mas Deus, Ele mesmo agora se faz justiça por nós, para que eu possa ser livre da condenação. Porque se eu recebo o que é justo, eu tenho que ir para o inferno. Se eu recebo o que é justo, eu tenho que morrer. Se eu recebo o que é justo, eu tenho que ser destruído. Porque eu sou rebelde, eu sou pecador, eu sou exatamente o oposto de tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Mas agora nele mesmo, Ele faz justiça para que eu não receba o que eu mereço, mas recebo de acordo com a sua misericórdia. E Ele vai agora mostrar isso aqui para a gente. Eu queria que a gente lesse essa passagem do versículo 6 ao versículo 9. E Ele diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Falando de juízo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Então, no meio da justiça, e a justiça vai trazer juízo, existe refúgio. É o que ele está dizendo. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Olha só o que ele está dizendo aqui, que chega um momento em que essa guerra tem que chegar ao fim, chega um momento em que o juízo de fato vai ser feito, mas nele nós temos refúgio, neles nós vamos encontrar agora o justo juízo. Isaías 5,16 ele diz: mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Isso me leva lá para Romanos capítulo 9, e agora eu queria que você fosse comigo lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 é um capítulo na Bíblia que trata da justiça de Deus. Paulo escreve aos Romanos a respeito da justiça de Deus, porque tinha gente lá na igreja, né, em Roma, que estava dizendo que não achava que Deus era muito justo. Porque quando eles começaram a ler a Bíblia e ver as coisas que aconteciam, eles viram lá que na Bíblia dizia que Deus amou um e Deus odiou o outro, Deus amou Isaac e odiou Jacó. Então eles começam a questionar, mas como pode Deus amar alguém e odiar alguém? Porque muitas vezes a gente pensa como homem. Porque a gente pensa que o amor do homem o amor de Deus é como o amor do homem, aquele amor que depende de troca. E a gente pensa que o ódio de Deus é também como o ódio do homem, que é aquele ódio que quer o mal das pessoas. E a gente tem que entender que em Deus não é assim.
Deus, ele é perfeitamente bom. E ele é amor. Ele não tem amor. Eu já falei a respeito disso aqui. Então, quando a Bíblia diz que ele odiou, esse ódio não reflete o mesmo tipo de ódio que o homem reflete. O ódio aqui fala da ira de Deus. A ira por causa do pecado. Mas a ira que pode ser aplacada pelo próprio amor de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, quando ele diz que ele odiou alguém, foi porque esse alguém não quis ir para o Filho na cruz. Não porque Deus o odeia sem amor. Não é isso que ele significa. Mas Paulo, ele explica aqui que Deus é soberano. Por isso ele pode determinar as coisas e ele sabe quem ele usa e quem ele não usa. Ele fala a respeito dessa justiça. Ele vai explicando aqui nesse capítulo a respeito de que não é o fato, aqui ele também fala que não é o fato do judeu ser judeu que vai fazer dele uma pessoa salva, mas a fé na promessa de Deus. Porque ele diz aqui nessa passagem também, eu não vou ler ela toda, né? Você está aí no capítulo 9, você pode dar uma observada em geral, ele vai explicar isso dizendo, olha, não é o fato de ser judeu que salva, mas a fé na promessa que Deus fez a Abraão. Então tem judeu que não tem fé na promessa e esse não vai ser salvo. Mas aquele que creu, esse vai ser salvo. Porque não é o fato de a gente ter uma posição, ou um cargo, ou um título, que vai levar a gente à salvação. Mas o fato de nós crermos na obra de Deus, na obra redentora de Deus, é o que ele está dizendo. E aí eu queria ler com você a partir do versículo 27. Versículo 27 ao versículo 33. E ele diz: também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então ele está explicando isso. Não é o fato de ter muito judeu na terra que todos eles vão ser salvos. Eles são como a areia do mar. Mas na verdade não é todo mundo. É o remanescente. Quem é o remanescente? Versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando, como antes dissera Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Olha que interessante, Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas por Deus. Né? Elas simplesmente deixaram de existir. Deus acabou com essas cidades. E é o que ele está dizendo. Olha, se fosse o fato da gente ser judeu que fizesse a gente salvo, na verdade a gente ia ser como Sodoma e Gomorra. A gente já nem existia mais. Estaríamos todos perdidos. Se hoje há esperança, foi porque no meio deste povo há um remanescente. Quem é esse remanescente? Aqueles que creem na promessa de Deus. Aqueles que creem no nome do Senhor. Aqueles que creem hoje no nome do Senhor Jesus. Esses são os que serão salvos. Versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé. Mas como? Pelas obras. E tem gente assim na igreja. Tem gente que vem para a igreja e diz que crê no Senhor Jesus, mas se ele não estiver fazendo alguma coisa na igreja, ele diz: mas se eu não estiver fazendo uma coisa na igreja, é como se eu não estivesse com Jesus. Porque ele ainda está buscando a justiça pelas obras e não pela fé. Gente, está cheio de serviço aqui na igreja e eu preciso da ajuda de todos vocês. Mas eu quero dizer para você que tem muito mais serviço para o crente realizar fora da igreja. Existe uma comunidade inteira ao nosso redor já julgada e condenada ao inferno. E se você está me dizendo que não tem o que fazer, que está ocioso na igreja, quero lembrar você que você pertence a uma igreja muito maior que a civil. Você pertence à Igreja Universal, a igreja do reino de Deus, a igreja verdadeira de Cristo Jesus. E existe uma obra para ser feita aqui em volta. Versículo 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Jesus é essa rocha. E não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus é essa rocha de esquina. A rocha de esquina, na construção da época, na verdade existem duas teorias. Era aquela pedra que era colocada na esquina da construção, que servia como base, no alicerce, para o resto da construção. Mas também é aquela pedra que era encaixada no topo do arco, uma pedra assim, porque o arco não era cimentado, o arco eram pedras encaixadas e quando se fazia a curva, se não tivesse uma pedra no meio que prendesse elas, caía tudo. Se você tirar aquela pedra, você já viu, né, naquelas construções antigas, assim, daqueles arcos, existe bem no meio uma pedra côncava. Se você remove aquela pedra, cai os dois lados. E essa é a pedra de esquina que eles fazem referência. É aquela que sustenta todas as coisas. É aquela que mantém de pé a igreja. E ele é essa pedra. Se você quer vencer e andar na justiça de Deus, você tem que estar seguro por essa pedra, por essa rocha, por Jesus. Jeremias 11:20 diz: mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre ele, pois a ti descobri a minha causa. O que Jeremias está dizendo aqui? Que não tem jeito de a gente colocar o nosso coração e a nossa mente na mão de outra pessoa, a não ser do Senhor dos Exércitos, a ser nas mãos de Jesus. Porque Ele, na verdade, é que vai ver a nossa causa. A Ele vai ser revelada a nossa vida. E se você tiver vergonha de revelar a sua vida para Jesus, como é que Ele vai te ajudar nessa batalha? Como é que você vai vencer essa guerra? Por isso Ele chama o crente a se arrepender dos seus pecados e confessar a eles. Confesse hoje os seus pecados a Jesus. Jeremias 20:12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos do coração. O Senhor dos exércitos é aquele que sonda os nossos corações e pensamentos. E nesse momento, se tem uma coisa boa que você pode fazer agora, nesse momento, é deixar Ele sondar o teu coração e a tua mente, porque só Ele tem poder para revelar o que você de fato necessita neste momento. Jeremias 50:34 ele diz: mas o Senhor Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente, presta atenção nisso, certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Babilônia fala do pecado. Quem está no pecado não tem paz, está inquieto. Mas o Senhor faz uma promessa de que aquele que se colocar nas mãos dele agora, Ele vai defender em juízo a sua causa. Ele vai te pôr no descanso. Ele vai te fazer descansar no meio dessa guerra. Quem é que pode descansar numa guerra? Ninguém, querido. Mas na guerra do Senhor Jesus, por ter o Senhor dos exércitos, nele nós podemos descansar. Porque Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. E é por isso que agora o salmista aqui, ele termina o versículo 10 e o versículo 11, repetindo praticamente o que ele disse no versículo 1. Olha o que ele diz aqui, e recebe essa palavra: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Senhor. Acabei de receber a notícia de que o pai de Andressa acabou de falecer. E esses versículos finais são exatamente o que nós precisamos no momento como esse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei qual a luta que você tem vivido, se você tem vivido. Se graças a Deus você está vivendo um momento de paz, dê glória a Deus e agradeça a Ele. Eu estou certo que em breve vai vir mais luta. E a nossa guerra não acabou. O nosso inimigo não vai deixar a gente em paz. Aproveite o momento de descanso, de paz que o Senhor está te dando. Mas se prepare. E não se engane, porque nós estamos numa guerra. Uma guerra contra potestades, contra principados malignos. Nós estamos em guerra contra o pecado, em guerra contra as trevas.
até o mundo de carne e sangue vai se levantar contra nós. Mas lembre-se que a nossa luta não é contra eles. Por isso a gente precisa estar preparado para lutar com o Senhor dos Exércitos, aquele que nos leva em descanso, aquele que é forte, aquele que é o nosso Redentor. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, agradecendo pela Tua palavra, Senhor. A palavra que nos consola, porque Tu és o Deus dos exércitos. Pai, essa palavra, guerra e exército, muitas vezes atribui o nosso coração. Mas sabendo que o Senhor é bom, poderoso e perfeito, e que nas suas guerras o Senhor quer fazer o amor e a paz reinar, Deus Pai. Nós podemos ser consolados. Por isso hoje, Senhor, Pai querido, recebe as nossas vidas. Pai, Senhor, não há melhor ninguém para nós nos refugiarmos. Por isso também neste momento, como igreja, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Hoje Tu conheces cada coração aqui, conhece cada vida que está aqui hoje. E se hoje o Teu Espírito falou o coração de homens e mulheres neste lugar, eu peço que esse Espírito também possa dar um coração contrito e quebrantado, para reconhecer o seu pecado e confessá-lo diante de Ti, e pela fé em Cristo Jesus serem salvos. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido. Dá-nos, Senhor, Pai querido, a alegria de ver vitória na manhã de hoje, de vermos vitória no dia de hoje. Sempre nossos irmãos que hoje estão nesta festa no Ombrante, levando a palavra do Senhor Jesus, fazendo contato com homens e mulheres que já não têm mais esperança. Usa a Tua igreja, Senhor, para que eles conheçam a luz e vivam a esperança, para que sejam consolados, Deus Pai. Neste momento nós oramos pela família da Andressa, Deus Pai. Pedimos, Deus Pai, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, Pai. Que neste momento, Senhor, seja o Teu nome glorificado. Que eles não venham se esquecer, Deus Pai, que em Ti há refúgio. Aquieta o coração, aquieta os nossos corações, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te convidar a ficar de pé e adorar o nome do Senhor Jesus nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então
aproveitar este momento e fazer um convite. Se hoje alguém ouvindo esta mensagem, pelo Espírito Santo de Deus, foi convencido do seu pecado, e hoje, diante da confissão do seu pecado diante de Deus, arrepende-se dos seus pecados e quer entregar sua vida a Jesus Cristo, faça um pequeno sinal, porque eu quero orar por você. Alguém hoje aqui, convencido pelo Espírito Santo, hoje entrega sua vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui, faça um pequeno sinal para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor falou aos nossos corações. Seja toda honra, louvor e glória, Senhor, ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos conforta e nos consola, pela tua palavra que nos confronta, Deus Pai. Senhor, Deus dos exércitos, luta com o teu povo esta guerra, Senhor. E ensina-nos, Senhor, a ser guerreiros bravos e valentes, Senhor, daqueles que não desistem destas lutas, porque sabemos que contigo seremos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.